Olá, como vão? Tudo bem? Eu sou a Maria Neuza e hoje eu vim tratar com vocês de um assunto bem interessante, né? Como todos os nossos assuntos são interessantes. E eu quero falar com vocês como que eu venci a síndrome do pânico, que é aquele medo excessivo quando a pessoa tem depressão, ou mesmo ela pode não estar com depressão, mas ela tem esse medo excessivo, esse medo de sair de casa, esse medo de coisas, de objetos, e vive naquela paranoia o tempo todo. Olha, gente, deixa eu falar com vocês uma coisa muito importante. Se você vive esse quadro, ou se você conhece alguém que vive esse quadro, não se isole. Não se isole. O isolamento só piora a situação. Se você, como eu, que tinha medo de ir até a padaria, que ficava a 5 minutos da minha casa, não deixe de ir. Vá acompanhada. Pede para alguém com você. Pede sua mãe para ir com você, sua irmã para ir com você, sua vizinha para ir com você, uma amiga para ir com você, mas não deixe de ir. Onde você tem medo de ir, vá com alguém. Porque aí você vai estar tendo mais segurança, você vai ter mais controle do medo excessivo. Porque existe 2 tipos de medo. Há o medo, que a gente chama ele do medo benéfico, que é, você tem medo de quê? De atravessar na frente de um carro em grande velocidade. Tá certo, senão você é atropelado. Você tem medo de quê? Quando você está doente, você procura um médico, por quê? Você tem medo de que não seja diagnosticada quanto antes uma determinada doença. Esses são os medos que eu chamo de medos benéficos. Mas tem aquele medo que é maléfico, porque ele trava a sua vida, ele para a sua vida. E faz o seguinte, não deixe que o medo te domine. Depois que eu passei por essa situação, eu fazia de tudo para estar pensando em coisas boas, estar pensando em coisas assim que me trazia alívio, que colocava minha mente para pensar coisas boas. Então, o que eu fazia? Eu eduquei a minha mente a pensar coisas boas, eu eduquei a minha mente a dizer o seguinte, não existe esse medo, não existe esse pavor, não existe essa situação. Eu tenho coragem, eu sou corajosa, mas só, gente, que eu tô falando com vocês, é uma coisa possível, mas não é uma coisa fácil. Se você está passando por isso, e você vê que você não consegue sair dessa sozinho, eu te aconselho, busque ajuda profissional. Não tente sair dessa sozinho, não fica nessa sozinho, não se esconda dentro de casa, não se tranque dentro de quarto, não fique só. Se aproxime de pessoas que você tenha um bom relacionamento, que elas têm palavras boas para te falar, que elas tenham uma história bacana para te contar. Aguça sua mente a pensar coisas boas, a lembrar de coisas boas, a ter histórias boas, a ler bons livros, a assistir bons filmes, que tudo isso faz com que aquele estresse emocional, você fica aliviado dele e você volta a ser uma pessoa encorajada, uma pessoa corajosa como você sempre foi. Inclusive, o Augusto Cury, ele até fala de uma ferramenta que é muito importante, que é DCD. É você duvidar, criticar e determinar que aquele medo vai sair da sua vida. Se você tem interesse, se você gosta de ler, eu te indico você comprar esse livro do Dr. Augusto Cury, que é DCD, que é você duvidar, você criticar e você determinar que este medo vai sair da sua vida. E uma outra coisa, queridos, se sente amados. Se sente amados por Deus, porque a palavra de Deus nos diz o seguinte, que o verdadeiro amor lança fora todo medo. Então, todo medo que não é benéfico, o verdadeiro amor lança fora e nos faz tornar pessoas livres a cada dia. Não fique sozinho. Não se isole. Procure pessoas amigas para você conversar, para você desabafar, que você vai ver que vai ser muito melhor, tá bom? Um beijo no seu coração, um grande abraço e avançar sempre.